Eu acredito que poderemos iniciar esse momento fazendo uma breve apresentação realmente do que se propõe, né? Então, nada melhor do que o provocador desse momento, né? O senhor Aderbal Nogueira, né? Para que ele pudesse capitanear esse momento, né? Bom, pessoal, vamos falar da Sila, né? Já que a gente está gravando, é a primeira reunião que a gente vai gravar e que eu espero todas as outras a gente conseguir fazer isso para colocar no blog para os outros colegas assistirem, né? Que muito pediu isso, o Carlos, nosso colega lá do Rio, então a gente vai procurar agora atender a isso, né? Para que as pessoas vejam o que a gente anda fazendo aqui. Então eu queria ressaltar mais uma vez, que muita gente falou, que eu não resolvi discutir a Sila e nem, de certa forma, defender a Sila, porque eu convivi com ela não. Eu resolvi fazer isso porque eu acho a Sila injustiçada. Podia ser qualquer um outro. Se eu visse que o que estava falando a respeito dessa pessoa não correspondesse ao que eu penso, eu faria a mesma coisa. Então, por favor, esqueçam que é porque é a Sila. Então, a opinião que a gente tem em relação ao estudo do cangaço, terminou de discutir aquilo morreu. Ninguém pode levar isso para o lado pessoal, como muita gente levou, e espero que hoje em dia não leve mais, né? Porque senão só quem tem a perder com isso é a gente. Então, para começar, eu queria pedir uma coisa, já que Sila foi a grande mentirosa do cangaço, e aqui tem muitos pesquisadores, para eu começar a falar, eu vou pedir que cada um dos pesquisadores que estão aqui digam pelo menos 3 mentiras da Sila, já que todo mundo diz que ela diz mentira absurda. Talvez não fosse encontrar 3 mentiras de Sila, né? Também como Tomás, eu não tive o privilégio, eu acho que foi um grande privilégio, compartilhado pelo Aderbal, pelo Ângelo, pelo querido afilhado macaco, né, o Alfredo Bonés, que compartilharam com o Sila esses momentos maravilhosos. Só na casa da Aderbal ficou mais de 6 meses. Então nós não tivemos esse privilégio. O que nós conseguimos perceber, Aderbal, e a gente aí precisa ser realmente como você nos coloca, né? O que a gente percebe é que existe, francamente, duas linhas de pensamento. Uma delas, realmente, evocando essa questão que Sila realmente foi uma pessoa que realmente se excedeu, né? Ou talvez tenha faltado com a verdade em algumas situações. A gente percebe nitidamente que o episódio de Angico acabou se tornando extremamente polêmico, né? Outra questão polêmica é com relação ao fato de ela não ter identificado os próprios irmãos numa determinada foto, que é uma foto clássica do grupo de Zé Sereno. Que eu também concordo, inclusive, com a própria provocação que você faz. Nós mesmo, observando algumas fotos antigas, vamos ter dificuldades. Eu também questiono, puxa vida, tudo bem, essa questão da memória, mas esquecer os próprios irmãos é algo assim que não é questionável, no mínimo questionável. Então eu acho que essa questão de Sila ter mentido ou não ter mentido, eu acho que é menor. Eu sinceramente acho que é menor. Ela deu uma extrema contribuição à história do cangaço, uma mulher de muito valor, uma pessoa que as pessoas com as quais ela conviveu guardam dela um respeito profundo, uma grande admiração. Então uma pessoa dessa merece nosso respeito. Agora, polêmica vai haver sempre. Polêmica vai haver sempre. Se aquela luzinha no meio daquela madrugada de Angico poderia ou não ser uma volante, eu pelo menos não percebi ela ter dito nunca que foi uma volante. Não sei, posso ter me passado em branco. Mas, na verdade, eu tenho pela Sila um grande respeito, uma grande admiração, e não poderia, em sã consciência, jamais dizer que ela é uma mentirosa. Honestamente falando. Ângelo Osmiro. Eu fiz aqui um levantamento de 5 livros que 3 ela escreveu, um a Mauri escreveu e o outro o Daniel Lins escreveu. Então eu fiz um levantamento aqui, eu não diria, eu quero deixar bem claro que eu não sou daqueles que dizem que ela só mentiu, certo? Ela não só mentiu. Eu sou do pensamento, que depois eu posso externar aqui, ou se for agora, você que sabe, eu sou do pensamento que a Sila, a partir de determinado momento, ela supervalorizou-se, a si e a Zé Sereno. Por conta disso, ela passou a contar algumas histórias que nos livros, o que eu vou dizer a vocês aqui é baseado nos livros e nas conversas que nós tivemos com ela,
várias contradições dela, Sila. Contradições primárias, outras relativas, outras graves. Que eu posso dizer aqui, eu enumerei aqui por livro, página, qualquer dúvida vai lá na página que está escrito o que eu vou dizer aqui. Nada fui eu que, fazer como a Mauri, nada fui eu que disse, não. Eu vou analisar o que ela disse, certo? Aí você prefere que o pessoal fale, depois eu vou dizer, porque aqui não vai ser rápido, não. Então a turma pode dizer depois que só cita as coisas. Hermecília Braz São Mateus, né? Todo mundo sabe, né? É o diz que é o de batismo. Eu não posso acreditar, eu não posso concordar com quem chama ela de mentirosa, não. O que houve, eu acho que em algumas partes foi assim, ela foi forçada por alguns escritores e aí exagerou um pouco nas informações, né? Mas ela era de uma família direita, pessoa honrada, pai, mãe, tudo, todo mundo conhece isso. E eu acho que ela não era mentirosa de maneira nenhuma. Por exemplo, essas informações forçadas, quando ela disse que o irmão dela, Abdias, era cangaceiro. Abdias nunca foi cangaceiro. Mas eu não concordo de jeito nenhum em chamá-la de mentirosa. A ida dela pelo cangaço, que é um negócio assim engraçado, né? Que ela nunca namorou com o Zé Sereno. Ela deu 5 contos de réis a um parente dela. Ele deu, Zé Sereno deu 5 contos de réis a um parente de Sila e para ajeitar a ida dela para o cangaço. Mas ela nunca namorou com o Zé Sereno, não. Mas não concordo em chamar ela de mentirosa. E eu acho muito bom isso que o Aderbal lembrou, por a gente ser amigo de uma pessoa, não discordar do que ela diz. Não, tem que se discordar sem briga, sem raiva. É isso que eu acho. Mas eu não concordo em chamar ela de mentirosa. Eu me abstenho de falar mal da Sila, porque, em primeiro lugar, eu considero a Sila como uma mulher corajosa, que teve muita prudência em compartilhar com o cangaço. E, por outra razão também, eu acho que quando o Zé Sereno conheceu a Sila, já praticamente intimou que ela tivesse que participar de uma festa e ela cumpriu rigorosamente. Então não há razão nenhuma para eu me manifestar contrário a algo que diz respeito à negatividade da Sila. Eu andei escrevendo um artigo lá no blog, foi uma vivência, uma experiência que eu tive com ela aqui. É aquilo ali exatamente a minha visão que eu tenho sobre ela, né? E não poderia colocar mais coisas, porque eu acho que ia me tornar até inconveniente. Mas eu li os 3 livros, fiz essa comparação que o Ângelo depois vai mostrar a vocês. Isso é fundamental, esse trabalho aí, que o Ângelo vai apresentar, porque ele confrontou os 3 livros da Sila. Entendemos assim, eu entendo assim. Esse pessoal eram fora da lei, todos envolvidos em crimes. Por que estão envolvidos em crime? Porque se o marido mata e a mulher está junto, não tem como você separar a mulher do crime. Então, todos presenciaram crimes, né? E guardaram silêncio por muitos anos, e aí os pesquisadores foram descobrindo, foram tomando entrevistas desse pessoal, eles foram se abrindo aos pouquinhos, traídos pela idade, traídos pelo remorso talvez, com receio da própria família ali, a vergonha para os filhos, temendo a lei, porque a lei é lei sempre, né? Então aí eles, no começo ali, titubearam em algumas declarações, mas eu acredito que a maioria deles, Sila, Balão, Candeeiro, e quem deu entrevista ao longo de todo esse tempo aí, não esperava a repercussão do cangaço, que fosse estudado, aprofundado, confrontado os temas. O pessoal estudou, vivenciou, analisou, como o Frederico, como o doutor Amauri, como muitos
fizeram esse trabalho de pesquisa, levantaram, peneiraram, e aí vem a história de que fulano inventou, que fulano mentiu, que fulano não contou a verdadeira. Então, só para enriquecer o tema aqui, não é só Sila. Então, eu escrevi o que eu tinha que falar sobre a Sila, eu botei no blog. Pouco ela disse que o marido estava no meio do caminho quando deu o tiroteio, outro pouco que estava a 100 metros, né? Aí ela omite a situação do irmão dela que levou um tiro no ouvido. Depois ela não disse que o Zé Sereno foi lá, matou o homem, talvez tenha matado também o filho do homem, não foi. Então ela omite muita coisa. O Zé Sereno matou um fazendeiro à martelada. Então tem muita coisa que ela se calou em relação ao marido. Mas a gente está estudando, né? E eu só escrevo aquilo que eu tenho experiência. Aonde que eu vou buscar? Eu tenho uma fonte de estudo. Eu não vou colocar nunca uma alegoria que não tenha sido encontrada uma fonte básica. Eu sei que tem gente que escreveu um dia desses sobre aí dizendo que Lampião castrava de gaveta, amarrava não sei o que na gola. Isso que ele escreveu foi Nertã Macedo e copiaram dele. Eu não vou. Essa aí eu não vou falar em um quadro. Entendeu como é que é? É isso que eu tenho a dizer ao senhor. Vamos ter por base o seguinte. Tem o ditado que enquanto um conto aumenta um ponto. Eu vou dar um exemplo bem simples. Amanhã eu tenho uma audiência para homologar um acordo. Eu passei por e-mail. Amanhã será uma homologação. Homologará. E alguém, por um e-mail, já disse que foi homologado. Por que eu trouxe esse exemplo? Ora, se uma coisa escrita alteram, quem dirá uma coisa contada, tempos e tempos. Quando a Sila passou lá no escritório, eu lembro, eu li assim para ela, tem muitos clientes INSS, tá muito forte para ser o INSS. Mas, beleza, uma das coisas que marcou do que ela falou, foi que como era bom estar ali sentada tranquila, sem estar com medo de perseguição. Eu não conversava, quando eu me entreguei, eu não conversava nem com ninguém. Se eu via uma pessoa, um homem com espingarda, eu nunca dava minhas costas. Então, e nem eu conversava assim. Eu conversava cochichando. Parece que era com medo de ser o que era, que eu, o povo não compreendia o que eu dizia, que eu conversava bem baixinho. Eu demorei a conversar assim, mas o povo assim, mas aquelas mulheres, aquelas amigas minhas, eu conversar assim. Eu não conversava assim. Minha fala era bem baixinha, era cochichando. Parece que tinha medo de conversar. Diz, você foi cangaceira, você foi bandido. Eu digo, sou. Aí você se coloca naquele tempo, você dentro do mato, você sendo perseguido o tempo todinho. Aí você vai chegar numa vida na atualidade, em que ela chegou, até onde ela nos acompanhou aqui, e vai dizer o que você fazia. Eu duvido que tenha um aqui que diga aquelas histórias, aquelas atrocidades, aquela carnificina, toda aquela matança. Não tem esse. Todos negam, todos eram verdadeiros padres que chegavam nas casas. Mas nega, qualquer um aqui negava. Qualquer um negaria. Então há de se compreender a situação da época vivida, trazendo para a época atual. Dizer que mentia, eu acho que isso é mais uma defesa do próprio psicológico. Porque quem é que aguenta ter vivido uma perseguição daquela dali, ter vivido uma vida louca e vai dizer tudinho o que acontecia? Não diz, não tem como. Agora dizer mentirosa, não. Estava salvaguardando a própria vida, a própria situação. Como é que a pessoa ia se olhar no espelho, enaltecendo a tudo que participou, tudo que viu, tudo que fez? Não tem condição. Mentira. Será que é mentira? Hoje, na data de hoje, se alguém fizer alguma coisa errada, eu duvido que daqui a um mês o cara fale, e com riqueza de detalhes. E eu não estou dizendo coisa errada, crime, não, coisa simples. Eu duvido. Porque eu já vi muito, cada um vê no seu trabalho, eu vejo no meu, que é lá, os camaradas vão prestar depoimento sob pena de falso testemunho e cadeia. Nem tem feito um condenado, quando chega lá fora já se esquece de tudo. Imagine quem viveu uma vida tão sofrida desse jeito.
mentira, sair dizendo... Na realidade, eu acho que chegar e chamar a Sila, era mentirosa, quem mentia mais, passa do fato mentira ou verdade, está desmerecendo o depoimento que a pessoa prestou, auxiliou no estudo do cangaço. Até porque, quando nós estamos na entrevista de alguém, buscando dados de alguém, não é exatamente o que o camarada está falando que a gente vai ter por conhecimento, não. Mas é o que a gente vai conseguir tirar dali. E tem que ter feeling para isso. Tem gente que não tem. Para variar, vou discordar de praticamente 90% do que foi falado, né? Primeiro, eu fui a pessoa que falei para Derbal que não queria me manifestar. Porque eu não achava conveniente me manifestar sobre a Sila, porque, primeiro, que eu nunca estudei sobre Sila. Para mim, a Sila sempre foi um personagem secundário, sem nenhuma importância e não contribuiu em nada para a história. Ela só fez parte de um curto período do cangaço lá, pronto. Nada mais do que isso. Eu não tenho nenhuma notícia de um grande acontecimento no cangaço, uma batalha onde a Sila participou, nada. Não tenho nada, nenhum fato importante do cangaço, pelo menos que eu saiba, pode ser ignorância minha, em que a Sila esteve presente e saiba. Depois eu não concordo, eu não vou chamar a Sila de mentirosa. Assim, todo mundo mente, todo ser humano mente. Uns mais, outros menos, ou alguém mentiu um dia na vida, ou vai mentir. Todo mundo mente. Por isso que eu não vou rotulá-la de mentirosa. As pessoas costumam dizer, a grande mentira do cangaço é a Sila. Porque ela era mulher. Porque se alguém tinha que mentir do cangaço, tinha que ser a Sila, que era mulher. Por que não Zé Sereno? Por que não Balão? Por que não 25? Por que não Candeeiro? Porque tinha que ser a Sila, a grande mentira do cangaço. Se você for analisar quem mentiu mais, mentiu menos, na minha modesta opinião, Dadá mentiu infinitamente mais, né? Então eu tinha assim, várias coisas para falar, para pontuar, mas pontuar sem caneta é complicado. Com relação ao que o colega falou, eu vou discordar com relação ao que você falou pontualmente. Primeiro, eu não acho que ela tivesse medo de falar o que ela passou. Eu não acho que ela tivesse em nenhum momento problema em dizer o que aconteceu. Primeiro porque ela fez disso, ela quis ser artista. De todos os sobreviventes do cangaço, foi a única que mudou o nome, criou um nome artístico. Duvinha e Moreno foram embora para Minas, mudaram o nome, criaram seus filhos, os filhos descobriram que eles eram cangaceiros, já uns 15 anos. Eles criaram um nome, fugiram e nunca mais tocaram no assunto. A Sila, quando foi descoberta, mudou logo o nome. É artista. Como é que você muda o nome para ser um artista, porque se acha um artista, e não quer falar sobre o assunto? Outra, ela não tinha síndrome de pânico. Em todo canto que ela chegava, eu acho tão bom estar aqui, porque eu não estou mais me sentindo perseguida. Isso é despertar pena das pessoas. Piedade. Pode ser que eu esteja sendo racional demais. Eu acho que eu estava até falando para a Lívia que é o mal de quem é do direito. A gente que é do direito aprende a analisar os fatos e as circunstâncias de forma muito racional e fria. Gente, eu estou acostumada com gente que cometeu crimes muito mais bárbaros do que cangaceiro. Então não tem motivo nenhum para dizer que a Sila tinha medo 60 anos depois. Conversa. Ela aproveitou o momento, não estou criticando isso dela ter aproveitado. Não critico ninguém de aproveitar o momento. Ela aproveitou o momento, quis se promover, mudou o nome, era artista, sabe? Se sentia a tal, mas com a falsa modéstia. Eu não a conheci pessoalmente, mas isso é eu analisei as entrevistas que assisti, o que li sobre ela. Então, assim, não vou dizer que ela é mentirosa, não vou analisar pontualmente, ela mentiu nisso, falou a verdade naquilo. Não vou pontuar. Simplesmente só critico isso em relação a ela ter mudado o nome, porque ninguém mudou o nome. Uns continuaram com o nome de guerra, Candeeiro, 25, não sei o quê, e os que não mantiveram continuaram com seus nomes de batismo. Só ela foi a única e vem com a conversa de que tinha nome, vergonha do nome. Quem já se viu uma nordestina, do interior do Nordeste, do sertão brabo, ter vergonha do nome, porque o nome não era bom artisticamente. Venhamos e convenhamos. No mais, eu sei que você vai falar sobre isso, aí a gente faz a réplica ou a tréplica e por aí vai. Ninguém é vítima e ninguém é algoz. Geralmente a vítima, o sujeito que é vítima também é algoz, e vice-versa. Então a pessoa fica dizendo, esse povo que está aí que lutou no Araguaia, nós fomos torturados pelo exército. Por quê? Porque torturado também. Por quê? Porque queriam implantar aqui
o comunismo no Brasil. Então, nós vamos conversar sobre isso, senão vai sair do cangaço. Então, eu acho que há muita maquiagem. Então, maquiam mais. Os ex-cangaceiros dizem, porque Lampião era bonzinho, não sei o quê. Tem um depoimento que eu vi aí, antigo, do Saracura, vocês sabem, quando fala Lampião, eu disse, eu não quero nem ouvir falar desse sujeito perto de mim. Então, esse polêmica vai existir sempre por causa da figura polêmica. Então vai haver sempre mentiras de ambas as partes, é isso que eu estou dizendo. A minha convivência com a Cila não me permite ter uma opinião exatamente formada sobre ela. Se conhecia uma pessoa muito doce, não passava. Agora, ela uma vez me disse, não sei se foi na casa da Derbal ou na casa da praia, e nós estivemos também numa fazenda, onde eu, com muita alegria, eu digo que meu pai andou a cavalo ao lado dela, e isso para ele, hoje não mais, que ele não lembra, mas foi um momento muito, muito distinto. E ela disse que ninguém fazia ideia da realidade, né? Que o que diziam, o que o jornal publicava, o que a polícia dizia, era totalmente diferente do que eles realmente passaram. Então, eu não vou nem assim emitir muita opinião, e quem sou eu para contestar aqui os estudiosos, né? Eu fico mais naquela de estou adorando aqui a aula, né? A opinião minha que eu tenho da Cila, já que foi uma pessoa que eu convivi muito pouco, li os livros e admiro. Porque, com certeza absoluta, ou naquela época ou hoje, eu garanto que ninguém, passando ou deixando de passar pouco tempo ou não no cangaço, iria contar o que ela passou ou deixou de passar, a verdade. Tanto é que ela precisou mudar o nome, artisticamente ou não, provavelmente precisou. Então, cada pessoa, cada fato é um fato, cada caso é um caso. Se houve contradição ou não nos livros, ou instruíram ela assim, ou ela buscou uma saída assim, talvez, provavelmente. Não sou não estudiosa, sou apenas admiradora do cangaço, a Derbal sabe disso, desde quando a gente se conhece. E o que é que eu tenho a dizer da Cila em si? É que toda vida que você faz uma pergunta, de fato, uma hora ela responde uma coisa, às vezes ela não queria responder, às vezes ela ia para o outro lado. Talvez eu acho que sombras do passado ficaram dentro dela. Bom, então eu anotei aqui algumas coisinhas aqui, tá certo? Que eu noto que as pessoas às vezes, ou eu que entendo tudo errado, que eu acho mais provável, né? Porque pelo que eu vi todo mundo entende diferente, eu tenho que dar uma reciclada em tudo que eu penso. Então vamos lá, uma vez eu conversando com a Cila, eu sempre disse, inclusive muita gente diz que eu sou volante. E eu sempre disse que para mim cangaceiro foi fora da lei, e quem era da lei era a polícia, não importa se teve policial mal ou não. E uma vez eu repeti o que uma vez a Cila me disse quando eu pedi para ela me contar o que ela nunca contou para ninguém. E ela disse, Derbal, eu não vou contar porque eu não quero nunca que a minha família saiba o que eu fiz e o que eu vivi. Ou seja, para ela dizer isso, ela como mulher, imagina o peso que isso não representava nas costas dela. Quanto à história que o amigo Bonesso falou aí, que Cila se escondeu em relação a que Zé Sereno matou aquele camarada, eu tenho ela gravada dizendo que eles mataram o cara. Então, a história do nome, viu? A Cila me contou, ela pode estar mentindo, eu não estou dizendo que ela disse a verdade, vou dizer que ela me disse. Que realmente o nome dela não mudou. Como é o nome dela? Quem foi que disse o nome dela? Todinho o nome dela todo? É um nome terrível, mesmo com sertanejo. Ela tinha vergonha do nome. A Cila foi trabalhar na Bandeirantes. Ela se tornou, de uma certa forma, artista. Agora, graças a ela ter ido à mídia, ela falou para o Brasil todo e falou para a gente. Hoje em dia, eu acho que eu tenho que agradecer dela ter virado artista, entre aspas, né? E ter falado muita coisa que muita gente não teve a coragem de falar. Quando, não sei se foi a Juliana quem foi que falou, que a Cila tinha medo disso, daquilo, outro. Não, que ela tinha. Pronto, exatamente. Quando a Cila foi convidada para vir para o Nordeste para fazer o primeiro Globo Repórter, o valente Zé Sereno não veio.
Não veio porque, segundo ele, com medo de uma vingança. E a Cila disse, eu vou porque eu quero ver se eu encontro meu filho. Se ela tivesse medo, ela não tinha vindo. Quem conheceu a Cila como eu conheci, o Ângelo conheceu, a Cila era uma mulher forte. Era uma mulher opiniosa, uma mulher altiva, que com 80 e tantos anos andou a cavalo, um percurso nada mais nada menos de 8 quilômetros para ir, mais 8 para voltar. Que quando ela subia no cavalo, eu disse, vai morrer. Mas quando ela subia no cavalo, eu disse, quem dera eu chegar, pelo menos na metade da idade dela, andando a cavalo, eu ando a cavalo muito bem do jeito que ela está andando. Eu fiquei besta da pose da Cila em cima do cavalo. Então, de covarde, a Cila não tinha nada. Ela simplesmente queria esconder um passado que ela teve, que ela tinha consciência que foi um passado fora da lei e que todos eles escondem. E essa história de mentir, na minha modesta opinião, tudinho mentiu, mano. Não teve um que não tenha mentido. Eu quero que vocês me digam um que não mentiu. O que eu fico indignado é que em todos os locais que a gente está em público, todo mundo só fala da Cila. Por que a Cila? Eu acho o seguinte... Tem muita gente, hoje eu fiquei admirado porque pouca gente aqui falou sobre as mentiras da Cila. Porque embora ninguém tenha convivido ela como eu convivi, mas todo mundo leu. Pelo menos eu espero que se é todo mundo pesquisador, tem que ter lido pelo menos alguma coisa. Né? E eu achei, vou ver o que o Ângelo vai dizer aí, né? Mas eu achei que do restante de nós, eu esperava mais. Sinceramente, por isso que eu fiz a pergunta antes, vamos dizer, só traz mentirinha, já que ela mentiu. Então todo mundo tem que saber a mentira da Cila. Né? Então, quer dizer, eu fiquei meio decepcionado que eu não ouvi essas quantidades de mentiras que eu queria ouvir. Eu fico indignado também porque, citar um exemplo aqui, do Daniel Lins. Eu comparo mais ou menos o Daniel Lins com a Cila. O Daniel Lins escreve de uma maneira que, para nós, pesquisadores, é totalmente diferente do que um professor Amaury escreve, do que um Alcinha, do que qualquer um de nós, porque ele escreve de uma maneira bem diferente do que ele trata com a subjetividade, uma série de coisas desse tipo. E há um tempo atrás eu levei lá em casa um grupo de pesquisadores. E quando começou a passar o vídeo, quem fazia aparecer nesse vídeo, primeiro era o Daniel Lins. E eu, com a minha visão periférica, eu notei que na hora que o Daniel apareceu, 99% começou a balançar a cabeça. Todo mundo fazendo isso, cochichando. Falando mal, sem nem ouvir o que o Daniel Lins estava dizendo. Que é um cara que eu respeito muito, porque ele tem um conhecimento que pouca gente tem o conhecimento que o Daniel tem. É um cara fantástico, eu elogio ele onde eu puder, aquela história, doa quem doer. Eu estava assistindo a esse vídeo lá, e na hora que terminou, para mim foi até uma grata surpresa, na hora que terminou, embora todos tenham balançado a cabeça, foi uma pessoa que eu também respeito muito, e que conhece muito bem a história do cangaço, embora muita gente ache que não, que foi o doutor Leandro, que é parente do doutor Napoleão Tavares. Quando terminou, o doutor Leandro disse, Daniel Lins foi muito feliz no que disse. É exatamente isso que ele falou. Eu não sei se estudou sociologia, psicologia, alguma coisa, mas ele concordou com o gênero no migral com o que o Daniel Lins disse. Se ele ver esse vídeo depois postado no blog, ele vai lembrar desse fato que aconteceu lá em casa e que tinha várias outras pessoas presentes. Então, às vezes, a gente não compreende as coisas ou por um bloqueio, ou porque a gente realmente não quer compreender. Qual é o grande problema da Cila? É aquelas famosas luzes da Grota do Angico. Gente, pelo amor de Deus, aquilo ali não passa de um grande mal-entendido das pessoas que escutaram a Cila dizer aquilo e estão botando palavra na boca da Cila que ela não disse. Se a Cila tivesse a certeza que era a volante que estava ali, só se ela fosse muito estúpida para ter ido dormir e não ter dito a Zé Sereno. Pelo amor de Deus, em momento nenhum a Cila abriu a boca para dizer que ela tinha visto a volante. Ela disse que viu uma luz, que achava que era uma lanterna, e quando a Maria Bonita disse que não era, que era vagalume, ela aceitou e foi dormir. Olha, eu estava naquela pedra aí em cima, era bem em frente aí a pedra que eu via a luz, acendia e apagava. Que eu falei para ela, eu disse, Maria, não é uma lanterna? Ela falou para mim que não, que era um vagalume. Eu digo, olha... Aí eu não prestei mais atenção na história dela. Ela começou a conversar e eu quieta, né? Só olhando. Mas como ela disse que não era vagalume, eu que era vagalume, não incomodei. Pelo amor de Deus, como é que se bota depois da boca da Cila que ela disse que era volante? Só se ela fosse burra e estúpida, coisa que ela não era. Outra, o que acontece é que depois que aquilo aconteceu, a Cila disse o seguinte... Se eu tivesse acordado Zé Sereno, aquilo não tinha acontecido, o que é uma verdade. Por quê? Porque Zé Sereno tinha no mínimo tomado providência.
Será que era volante? Será que não era? Eu vou dormir sabendo que alguma coisa apareceu ali? Não vou. Pelo menos eu não iria. Se eu estivesse num canto que acontecesse isso houvesse a mais remota possibilidade de que era um volante, eu teria tomado uma providência. Ou de deixar um sentinela, enfim, eu teria feito alguma coisa. Então, a Cila, depois da história de Angico, ela nunca disse, era a volante que estava ali e eu vi e fui dormir. Ela nunca disse isso. Se alguém aqui ouviu ou leu em algum canto ela dizer isso com essas palavras, ela não disse. Repito, ela só disse que se ela tivesse acordado Zé Sereno, aquilo não teria acontecido. É uma distância muito grande ela dizer, eu vi a volante lá. Ela não disse isso, tá certo? Eu acho que a grande aura que colocaram na Cila de mentirosa, basicamente, é por conta da história de Angico. A história das fotos. A Cila não reconheceu a foto dos irmãos. Eu citei até um exemplo no blog. Eu fui lá no Colégio Santo Inácio, quando eu peguei a minha turma lá que conviveu comigo 8 anos. Era uma turma de 42 alunos. Desses 42 alunos, eu me lembrei dos 15. Desses 15, que eram meus amigos de jogar bola, de viver lá em casa e tudo, eu lembrei do nome de uns 10. E eu não estou da idade que a Cila estava. Eu lembrei dos 10, pessoal que convivia comigo de jogar bola, meus amigos, tudo. Então você se enganar com uma foto, você não está mentindo não, gente, pelo amor de Deus. Então eu não posso considerar um engano com uma foto como uma mentira. Outra, qual seria o interesse da Cila em dizer que não era o irmão dela que estava ali, se todo mundo sabe que ela tinha irmão e ela disse que tinha irmão para todo mundo? Dela não ter reconhecido o irmão ali, ela está mentindo que o irmão dela foi cangaceiro? Não está. Ela não está mentindo que o irmão foi cangaceiro. Porque todo mundo sabe que eles foram e ela também sabia. Ela também sabia, então ela não mentiu. Isso para mim não é uma mentira. Ela simplesmente se atrapalhou com as fotos que ela não conheceu. Coisa muito normal de acontecer. Então, até pela idade, qualquer um pode se enganar com coisas desse tipo, né? Então, para se considerar uma mentira, tem que ser uma mentira concreta. Como, por exemplo, eu matei o Afrânio. Aí daqui a um mês o cara vem pensar, não estava nem em Iguatemi no dia que o Afrânio morreu. Aí eu estou mentindo. Eu não matei ele não. Não foi eu não. Aí é outra história. Se mentira tem que ser uma mentira concreta. Senão, um engano de uma data, de uma cidade, como é que a pessoa vai lembrar? 2 anos no meio do mato, não sabia nem que dia era, nem que hora era, nem coisa nenhuma. Cidade sem nome, sem nada, só vai lembrar de que um engano de uma cidade, de uma data, para mim, sinceramente é por isso que eu, quando alguém me pergunta o que foi que aconteceu em tal dia, eu sei lá o que foi que aconteceu. O que eu me ligo é na história como um todo. Eu não vou me ligar num detalhe, qual era a sandália que estava, que dia foi, não sei onde. Isso para mim não tem sentido. Para mim o que importa é a lógica de tudo, né? Muita gente fala que a Cila é mentirosa, sem saber nem o que está dizendo. Porque alguém disse, como lá essa minha ideia de falar da Cila surgiu depois lá do Cariri, lá que quando eu falei na Cila, a metade do auditório veio abaixo. Né? Ou seja, o que aconteceu lá é o que muita gente, é aquela história, um cabo disse que ela é mentirosa, então todo mundo disse que é. Quer nem saber por quê, se fulano disse, então ela é mentirosa, não sabe nem o que está dizendo, né? Muita coisa, acho que o Bonesco que falou, foi o Roberto que disse, pronto, que muita coisa que foi escrito, a Cila era uma pessoa, eu não vou dizer analfabeta, mas ela não era pessoa que não tinha estudo. A Cila não tinha gerência com as coisas que escreviam sobre ela. Alguns livros que foram feitos, ela nunca nem sequer leu o que foi escrito depois. Então, muita gente existe, pelo menos na área de vídeo, de cinema, existe a licença poética. Que o diretor, coisa que eu não concordo, ele pode alterar uma coisa para melhor passar para quem vai assistir depois. Então, muita coisa que foi escrita sobre a Cila, pelo que eu pude analisar nos livros, foi colocado ou para criar polêmica, ou porque a pessoa também mudou porque aqui, sem nem saber porquê, sem a Cila nem saber o que estava escrevendo ali. Como ela uma vez me disse, a Débora tem livro meu que saiu, que eu não sei nem o que está escrito. Porque escrever tanta besteira, que eu não sei nem o que foi escrito. Então, quando a gente vai analisar esse tipo de coisa, a gente tem que ver pelos dois lados. Tudo que eu analiso, eu procuro ver pelos dois lados, seja o que for. Eu nunca vejo pelo um lado só, mesmo que aquilo seja óbvio para mim, mas eu vou, rapaz, será que é isso mesmo? Deixa eu ver o outro lado ali da história para ver se quem é as meninas que são jornalistas aí, a Nicole, o Nilmar deve saber muito também o que eu estou dizendo. Você nunca pode ouvir só um lado da história. Por mais real que possa parecer aquilo ali pode não ser a verdade. Eu acredito que esse livro do Daniel, as afirmações que tem aqui da Cila, são as mais próximas da verdade, né? Pelo menos é o que eu acredito.
Então, uma das coisas que escreveram para mim, várias pessoas, foi dizendo que ela mentiu quando disse que Zé Baiano andou com... Neto não, macho, é o outro, o original. Que Zé Baiano andou com ela no bando. Olha o que a Cila diz aqui, preste bem atenção, e quem está dizendo não sou eu não, viu? Portanto, as pessoas que mandaram e-mail para mim, dizendo que a Cila mentiu na página tal, de livro tal, dizendo que Zé Baiano andou com ele, olha o que a Cila disse. Parece até que as afirmações dos estudiosos do cangaço valem mais do que a vida de quem passou quase 2 anos no mato com os cangaceiros. É porque disseram também para mim, voltando um pouquinho, que a Cila entrou no cangaço, que ela disse em alguns livros que ela entrou no cangaço porque os irmãos dela já eram cangaceiros. Pronto, mas teve gente que disse que ela mentiu no livro dizendo isso. Exatamente, mas tem livro que diz isso. Só que não foi ela que disse. Então as pessoas dizem as coisas sem ler direito, sem analisar. O que ela diz aqui? Parece até que as afirmações dos estudiosos do cangaço valem mais do que a vida de quem passou quase 2 anos no mato com os cangaceiros. Nenhum irmão entrou no cangaço antes de 37. E eu fui levado em novembro de 36. Certo? Muitos estudiosos do cangaço deveriam voltar à escola. Eu já estava no cangaço. Zé Sereno ia conosco, com destino a Poço Redondo, quando eles encontraram depois os irmãos dela, e aí foi que eles entraram para o bando. Ela só entrou porque os irmãos dela já eram cangaceiros e ela estava sendo perseguida. A Cila nunca disse isso. A Cila nunca falou isso daí. Quanto à questão do Zé Baiano, ó, que, falando agora do Zé Baiano, ó, ela dizendo o quê, ó? Quando os cangaceiros voltaram na casa dela para levar ela se perguntou, cadê Zé Baiano? Cadê Zé Baiano que não está aqui, que não veio junto com eles, que é quem vinha me levar? Aí eu perguntei, ao mesmo tempo curiosa e ansiosa, soube depois que ele tinha sido morto por um pequeno grupo de catingueiros residente próximo ao lugar conhecido como Alagadiça, em Sergipe. Quer dizer, as pessoas que mandaram e-mail para mim, dizendo que ela disse que o Zé Baiano andou com eles, se informaram errado em livros, que não foi a Cila que só tem o nome dela lá. Mas foi as pessoas que escreveram, ela nunca fez nem revisão de livro, nem coisa nenhuma, que ela realmente não ligava para isso. O pessoal escrevia, eu acho que ela que precisava, queria era o dinheiro. Queria era o dinheiro, certo? Mas ela não disse isso. A morte de neném. Muita gente diz que a Cila falou que no outro dia logo o neném morreu, isso, aquilo, outro. Na verdade, o neném morreu 15 dias depois que ela estava no bando. Não foi logo em seguida, que não dava nem tempo, que Zé Baiano também não estava junto, nem nada de coisa desse tipo, né? Por exemplo, uma coisa que a Cila às vezes contava, e na minha opinião, aí não é mentira, é ignorância. Eu estava com ela lá no auditório do Colégio 7 de Setembro, um auditório lotado de gente. Estava eu, Daniel Lins, não lembro se o Anjo estava, não sei, e ela foi dar uma palestra para uma plateia de uns 400 estudantes. E perguntaram sobre o Padre Cícero. A Cila levantou e foi lá e disse que o Padre Cícero nunca tinha estado com o Lampião, porque ela não tinha visto. Ela não estava mentindo, ela estava dizendo o que ela viveu. Tanto é que depois eu fui lá, o Daniel Lins foi lá e disse que o que aconteceu foi muitos anos antes da Cila entrar. Ela não viveu aquilo, ela estava contando a vida dela. Como ela mesma diz, ela não era pesquisadora do cangaço. Ela conta o que ela viveu. A história do cangaço, ela não sabe nada. Ela conta a vida dela. A história de onde vinha a arma, de onde vinha a munição, realmente ela não sabia de nada, era insignificante. Eu acredito que a única mulher que não foi insignificante talvez tenha sido a Maria e a Dadá só. Mas todas as outras, para mim, não tiveram nenhum papel importante. E graças que ela teve, porque através dela o cangaço se difundiu mais do que se ela nunca tivesse ido para a mídia como ela foi. Porque todos os outros se trancaram. E ela foi para a mídia, mostrou a cara e falou, e ia para a televisão, e ia para todo canto, enquanto os outros fizeram como Dorvinha, que se escondeu, como Dadá, que não falava com ninguém. Então, no lugar da gente achar ruim ela ter virado artista, eu acho que tem que achar é bom, porque senão ela não tinha divulgado. Ela disse a verdade. A única coisa que ela não contou, Juliana, aquela história que eu lhe falei, foi história de morte. História de tortura, isso ela não contou, da mesma maneira que o Candeeiro também não contou, da mesma maneira que eu... Agora, ao mesmo tempo que ela não contava, ela se contradizia e contava sem querer, que ela me contou algumas coisas sem querer de morte, como uma que eu até coloquei num dos vídeos que eu fiz, onde ela disse que amarraram um cara num cavalo e soltaram o cavalo dentro da caatinga e o cara morreu. Aí na hora que ela se tocou
que ela contou aquilo, que ela sempre disse que nunca viu ninguém morrer, coisa que todos eles sempre disseram, que o cangaceiro nunca matou ninguém. Ela pegou e disse desse jeito, tudo que esqueci. Mas eu não sei quem matou ele. Eu não sei se foi Zé Sereno, se foi o cavalo, se foi a Catinga, se foi o Lampião. Só sei que ele morreu. Quer dizer, ainda soube tirar um namoro, né? Porque quem matou foi o Lampião e foi Zé Sereno. Mas quando ela se tocou que ela tinha falado daquela morte, ela disse isso. Essa é uma que eu posso contar porque está no vídeo e ela falou e no disco que depois estava gravado, ela disse, pode usar. Pode fazer o que você quiser. Mas ela me encontrou outras coisas que eu não tenho como... Aliás, não posso falar, né? Ó, o que ela diz aqui a respeito dos livros, ó. Seja como for, às vezes quando leio certos livros, fico admirada. É muita imaginação. Mas a imaginação não é o mais grave. O mais triste são as mentiras contadas acerca do cangaço. Essas mentiras viram histórias. Em breve, quando não houver mais cangaceiro, então os historiadores vão escrever a história do cangaço. Vão escrever uma outra história. E é o que já está acontecendo, como essa desse tal desse juiz aí, né? Não vai ter mais ninguém para dizer nada, pelo menos dos vídeos, que é testemunha ocular, né? Não vai ter mais ninguém para dizer nada disso. Quando eu falei lá, aquela história lá no Cariri da ilusão do cangaço, todo mundo caiu de pau em cima de mim. E teve uma pessoa que foi bem dura até quando foi falar comigo. E depois essa pessoa veio falar comigo. Eu não vou citar o nome, se depois ele assistiu o vídeo e quiser se pronunciar, tudo bem. Quando eu comecei a falar da história lá, eu não sei se vocês lembram, mas eu disse assim, olha, eu achei que hoje ia ter só pesquisador aqui. Eu achei que não ia ter ninguém de fora, só a gente que ia estar nessa no que eu me propus a falar hoje. Aí depois, esse amigo me procurou e disse, Aderbal, eu concordo com o que você disse. Eu só acho que ali não era o lugar. Porque ali tinha muita gente que não conhece a história. E aquilo que você disse não podia ser dito da maneira que foi. Exatamente. E teve outro. Depois eu saí perguntando as opiniões. Quando eu disse que era um bando de miseráveis, isso, aquilo, outro. E teve um outro colega, que eu também não vou citar o nome, se depois ele quiser se pronunciar, eu acho que ele não vai querer, eu respeito. Que depois eu fui falar com ele, ele disse, desse jeito, Aderbal, a gente concorda com o que você disse. Pode ter certeza disso. Mas eu não posso concordar com aquilo que você disse em público, mais ou menos a mesma coisa que o outro me disse. Aí eu perguntei, por quê? Aí ele, ora, veja só, vou dar um exemplo, eu vendo cadeira com o nome de Lampião, eu vendo camisa com o nome de Lampião. Se eu concordar com aquilo que você disse, quem é que vai querer comprar coisa de bandido para usar na cara? Eu nunca vi ninguém com camisa estampada a cara do Adolfo Hitler aqui na frente. Eu nunca vi. Vocês já viram? Lampião todo mundo vê. Eu não vê ou não vê? Lampião todo mundo vê. O Hitler eu nunca vi. Exatamente. Por quê? Porque o cangaço, além de história, é comércio. Queira ou não queira, é comércio. O Hitler é história, mas é só história. Ninguém vê de... Eu nunca vi alguém aqui tem uma estátua do Hitler em casa. Ninguém tem. Mas do Lampião eu tenho. Exatamente. Lampião todo mundo tem. Né? Lampião todo mundo tem. Falando um pouquinho da história dos miseráveis do cangaço, ó. Quando ela disse quando os cangaceiros chegaram lá, você vê a visão que ela tinha do cangaço. Chegamos e nos deparamos com aqueles homens com aspecto selvagem, sujos e maltratados. O próprio Antônio da Pissarra, quando falou comigo uma vez, quando eu falei Lampião, disse, ô homem sujo, ele disse. Homem sujo é que dizer na linguagem dele que era sujo por fora e por dentro. A história do amor entre o homem e a mulher, ó, nós nos acostumávamos a eles. Havia muito respeito, mas carinho nunca existiu. E eu tenho uma Adília dizendo isso, já ouvi outros cangaceiros dizendo isso, tal coisa. Se eu estivesse em casa, seria tudo diferente. Lá eu não tinha nem sequer um abrigo, um canto para dormir. Na chuva ou no sol era tudo ao relento. Só o sofrimento que eles passavam, né? Que a história daquele embelezamento que muita gente faz do cangaço, eu não concordo que esse embelezamento não existia, né? Sempre que achávamos que estávamos seguros, improvisávamos uma festinha. Balão tocava gaita e dançava para nos distrair um pouco, para ver se esquecia mais daquele clima de apreensão e terror que era a vida da gente. Ó, que tristeza isso que ela disse aqui, ó. Senti a grande alegria de ter um filho, mas na mesma hora chegou a tristeza, pois tinha que me separar da criança depois de tanto sacrifício. Eu não tinha direito a criar meu filho. Era muito triste ter de entregar alguém indefeso, inocente, para alguém que ela nem conhecia. Quer dizer, aquela história da ilusão do cangaço, né?
quem era realmente uma mulher que queria ter um filho para fazer isso. O que ela diz aqui, ó, entreguei o menino e fiquei olhando ele desaparecer no meio da caatinga cinzenta. Comigo ficou apenas o calor de seu corpo, que aos poucos ia desaparecendo. Eu tinha fé que um dia aquilo ia acabar, porque como seria se continuássemos nossa vida, sem uma casa para morar, descansar e criar os filhos? Às vezes, quando a fome começava, me lembrava da comida da minha casa. Tinha muita vontade de poder comer numa mesa forrada, com comida bem feita e gostosa. Tinha saudade da minha cama, do meu colchão, do meu quarto, pois há 2 anos só se dormia no chão. A história da ilusão do cangaço, né? Que tem muito enfeite em relação a isso. Bem, pessoal, antes de eu pontuar aqui, vou só um ponto aí que o Aderbal falou, a questão das luzes lá no Angico. O problema não são as luzes, se era polícia ou se não era. O problema é a hora que ela disse que viu. Que a hora que ela disse que viu essas luzes, é impossível ser a volante. A hora que ela disse que viu essas luzes jamais estariam lá. É só esse o problema. Não é que era a volante, se eu tivesse falado com o Zé Sereno, teria acontecido ou não teria acontecido. O problema é que a hora que ela disse que viu, a volante não estava nem lá, ainda estava lá em Piranhas. Então essa questão aí das luzes, o problema é isso. Isso que você está dizendo, Júnior, que o anjo falou, pelo amor de Deus, eu vou repetir mais uma vez. Ela não sabia que era volante. Nem depois ela soube. Pelo amor de Deus, ela não disse que era volante. A história da luz que o anjo está dizendo, não, ela não achava, anjo. Não. Exatamente, depois que aconteceu. Pronto, e outra coisa, só um minuto. A história da luz podia ser um sertanejo qualquer passando por uma luz. Vai bater depois, deixa eu fazer os pontos. Sim, tá certo. Vamos começar pelo começo, como diz o Matuto. Cila, uma cangaceira de Lampião. Foi o primeiro livro dela em 1984. Ela escreveu em parceria com o Israel Araújo Rico Uzaí. O Aderbal falou aí, baseado no livro do Daniel Lins. Eu vou falar aqui baseado nos 5 livros que eu conheço dela. 3 escritos por ela, pelo menos é o que diz a capa do livro. Então ela teria que saber o que é que está lá, porque está dizendo que foi ela que escreveu. E 2, um pelo Antônio Mauri e o outro pelo Daniel Lins. Nesse que ela escreveu em parceria com o Zaí, aí eu vou dizer aqui a vocês algumas contradições, umas de menor ou maior importância, como eu falei no começo. Na página 21 ela diz: aos 9 anos perdi meu pai. Nos outros 4 livros ela perdeu o pai aos 9, aos 10 e aos 13. Na página 27 ela diz: Zé Sereno era o meu pai inseparável. Isso aqui é relativo ao dia que ela foi pro bando. Nos outros livros ela diz que passou a noite todinha dançando com Luiz Pedro, com medo de Zé Sereno, já se escondendo dele. Nesse livro ela já diz que passou a noite todinha com Zé Sereno. Na página 28 ela diz que seus irmãos a acompanharam desde o primeiro dia. Veja bem, isso aí também está no livro que o Aderbal falou. Sim. Ao contrário, exatamente. Ela diz aqui, na 28 ela diz: os meus irmãos me acompanharam desde o primeiro dia. Você vai encontrar nas outras obras, que foi um mês depois, foi uma semana depois. Vocês vão ver tudinho aqui que é outra contradição. Essa aqui de menos importância, ela diz na página 36 que o Zé Rufino, da polícia de Sergipe, todo mundo sabe que o Zé Rufino era da Bahia. Na página 42 ela diz que em conversa com Maria Bonita, ela teria dito que era chamada de Maria Déia. Quando entrou no grupo passou a ser chamada Maria Bonita. Todo mundo sabe que ela nunca foi chamada no grupo de Maria Bonita. Ela disse que a Maria disse para ela que era Maria Bonita. Ela era chamada de Maria Bonita porque ele gostava dela? Depois, não, Lampião nunca chamou Maria Bonita. Depois que nós se entregamos, foi que houve essa história de Maria Bonita, foi que eu ouvi Maria Bonita, mas não chamava Maria de Lampião. Não era Maria Bonita. Como é que é? Você chamava Maria Bonita do quê? Maria de Lampião. Teve uma reunião, na mesma página ela disse que houve uma reunião com os chefes de grupo com a presença de Zé Sereno e Zé Baiano em novembro de 36. Quem lê o Cangaço sabe que Zé Baiano morreu em 7 de julho de 36. E essa data aqui ela cita lá. Em novembro de 1936 houve uma reunião no grupo. Estava ela, Zé Sereno e Zé Baiano. 4 meses depois que Zé Baiano já havia morrido. Aí aqui ela também bate com aquilo que o Aderbal falou, que às vezes ela falava coisa que ela não tinha participado. Por exemplo, na página 43 ela disse que o coronel Nogueira queria se apossar das terras do Zé Ferreira. Daí o Virgulino entrou no Cangaço. Todos nós sabemos que não tem essa história de se apossar de terra de ninguém, né?
Ela repete o mesmo erro na página 57, ela diz que Lampião invadiu Nazaré e queimou todas as casas dos Nogueira. Na página 59, ela diz que a polícia cercou a casa do pai de Lampião, juntamente com Zé Saturnino. A mãe de Virgulino não suportou e morreu do coração. Ela escutava o passarinho cantar, não sabia onde, misturava tudo e contava o que ela não sabia, que não era... Isso aqui foi escrito em 84. É um fato importante também. Essa daqui, como eu disse, e eu vou reafirmar, eu não visto a carapuça de dizer que Cira ela só mentia. Ela não só mentia não, certo? E nem que era mais mentirosa. Eu concordo até com a Juliana, que tem ex-cangaceiro aí que mentiu mais que ela. Agora, ela cometeu muitos equívocos, muitos. Esse daqui é o puro querer se promover. Na página 64. Após a morte de Lampião, os companheiros sobreviventes escolheram Zé Baiano para comandante. Isso aqui ela diz num livro. No outro livro que vocês vão ver lá na frente, ela ainda acrescenta ainda. Ela diz que Zé Baiano, depois que Lampião morreu, Zé Sereno foi ser o comandante, escolhido por 200 cangaceiros para ser o comandante deles. E ela cita com todas as letras, inclusive Curisco e Dadá. Ela diz, inclusive Curisco e Dadá. Eu fiquei 2 anos no mato com Lampião, junto, a gente se afastava assim, mas sempre junto, e eu nunca vi Curisco. Dadá tinha loucura para me conhecer, mas eu não cheguei a conhecer 2 anos sem conhecer Dadá. Conheci Dadá quando nós se entregamos, que ela foi baleada, foi quando eu encontrei com Dadá.